Pois é, num dos e-mails que eu fui recebendo, um colega perguntou-me se eu conhecia alguma aplicação que permitisse criar palavras cruzadas. De entre as várias opções que existem na internet, e por já ter preparado uma formação sobre a EducaPlay na Academia Digital Educatec, resolvi trazer uma das sessões, precisamente onde eu apresento as instruções para criar um jogo de palavras cruzadas. Um dos 16 tipos de jogos que são possíveis criar com esta aplicação. Então vamos ver esta aula no ecrã. Neste exemplo de jogo temos três configurações na versão gratuita. Uma que tem a ver com o tempo limite do jogo, a segunda que tem a ver com o botão de ajuda para estar visível ou não estar, e por último a inclusão das palavras que nós queremos incluir neste jogo de palavras cruzadas. Começamos então pela primeira configuração que tem a ver com o tempo limite. Por defeito, este jogo não tem tempo limite definido, mas se nós quisermos dar algum nível superior de dificuldade a um jogo de palavras cruzadas, então podemos adicionar aqui um tempo de 5, 10, dependendo do número de palavras. Eu vou manter sem tempo limite e vou manter a opção de não ter o botão de ajuda visível, ou seja, não haver a possibilidade de ter ajudas quando não descobrimos as palavras. O objetivo é que, de acordo com aquilo que é o jogo, se completem todas as palavras que estão previstas neste jogo de palavras cruzadas. Naturalmente que será um critério aplicado em cada um dos casos e estão sempre na possibilidade de escolher uma versão ou outra do jogo. Por último, temos que adicionar as palavras e eu vou utilizar exatamente as mesmas palavras do jogo anterior. A diferença nas palavras cruzadas é que nós, para além da palavra, podemos adicionar sempre pistas e estas pistas podem ser adicionadas em três formatos: em texto, em imagem e em áudio. E nós podemos escolher uma das opções para dar algum tipo de ajuda a quem está a realizar estas palavras cruzadas. Começamos então pela primeira palavra, o monitor, e eu coloco aqui uma ajuda de texto para dar alguma pista a quem irá responder a este jogo. Para além da pista, que poderá ser nestes três formatos, nós podemos dar sempre algum feedback a quem está a responder. E este feedback poderá ser um feedback complementar, com informações complementares àquilo que é a informação base da palavra que está aqui em causa. Então eu poderia colocar aqui algum tipo de informação que ajudasse a dar mais profundidade ao conceito que está associado a esta palavra. Eu podia colocar aqui uma informação. Isto poderá ser feito com cada uma das palavras. Vou agora adicionar mais palavras com mais pistas. Nesta palavra eu vou adicionar uma imagem que ilustra. Vou aqui às transferências e tenho aqui o exemplo de uma imagem do teclado. E aqui, em jeito de feedback, poderia adicionar alguma informação complementar. Fazemos novamente o gravar, adicionamos uma nova palavra. Em qualquer um dos casos, em qualquer uma das pistas, nós podemos sempre adicionar um fecheiro de áudio e, como noutros exemplos, este fecheiro de áudio poderá ser feito o upload a partir de um fecheiro já existente e nós podíamos ir ao nosso computador e transportar, fazer o upload deste fecheiro. E eu aqui poderia fazer uma gravação com algum tipo de informação que ajudasse na resposta. Este equipamento é utilizado para retirar a informação do computador e colocá-la num espaço maior, por exemplo, numa tela. Faríamos o upload e ele ficaria disponível como uma pista. Em qualquer uma das palavras do jogo, nós podemos utilizar pistas nestes três formatos. Depois de adicionar todas as palavras que desejamos, automaticamente ele vai criar aqui uma combinação de palavras cruzadas para depois publicar e ser jogado no formato da EducaPlay. Vou agora adicionar mais algumas categorias de pesquisa, ok? E agora vou verificar aqui quais são as informações que não estão totalmente completas. Em termos de elementos multimédias, não utilizei muitos, utilizei apenas um de cada e depois apenas o texto e também nem todos têm feedback. De qualquer forma, tal como está, ele é publicável, por isso vamos então publicar esta atividade e vamos verificar como é que ela vai sair aqui no nosso EducaPlay. Temos aqui então o nosso quadro de palavras cruzadas com as palavras que são para completar. Se nós clicarmos em cada um dos números, em cada uma das palavras, na lateral direita aparecem todas as pistas que nós colocamos. Como eu disse, coloquei um exemplo com texto, um exemplo com imagem e um exemplo com áudio e depois os outros todos são com texto e têm as pistas para colocar o texto. Como é que nós respondemos? Se abrir, por exemplo, o 8 parece um animal, será aqui o nosso rato, ok? Com o teclado nós vamos respondendo a cada uma dessas palavras. O número 4 é o teclado, depois aqui no número 7 teríamos o nosso disco, ok?
e assim sucessivamente até preencher todas as palavras. No final, quando tivermos todo o esquema de palavras cruzadas completo, vamos verificar, dá uma pontuação de 100 e mostra-me o tempo que eu levei a completar este quadro. É importante verificar aqui que nas palavras que têm o ponto de interrogação, nós temos aqui algumas informações adicionais e essas informações adicionais podem ser consultadas neste momento. Isto é importante para que, no final do jogo, o aluno ou quem responde a este exercício tenha a possibilidade de esclarecer as informações, de ter algumas informações mais aprofundadas sobre os conceitos que estão associados a cada uma destas palavras. Uma das funcionalidades do EducaPlay é também a partilha dos resultados e nós podemos fazê-los a partir diretamente deste quadro de finalização da atividade e podemos partilhar os resultados diretamente no Twitter ou na conta Facebook e ele seria divulgado num post destas redes sociais. Então esta foi a exemplificação das palavras cruzadas. Poderão adicionar tempo limite para dar maior dificuldade ao jogo e para concluir eu vou só mostrar aqui os botões de ajuda que se podem adicionar neste jogo. Vou colocá-los como visíveis, vou guardar e agora vou fazer a pré-visualização. Então no formato de visualização nós começamos aqui o jogo com 100 pontos. Se eu pedir ajuda, eu posso pedir ajuda em letra ou em palavra e terei penalizações por cada uma destas pistas que me são oferecidas. Por exemplo, se eu pedir uma pista de letra, seleciono o local onde eu quero saber qual é a letra e vou pedir essa pista. E vai-me ser descontado da minha pontuação este pedido de letra. Se eu pedir uma ajuda de palavra, como é este o caso aqui, eu vou ter logo a palavra completa e o desconto, a penalização, é ainda maior. Portanto, neste jogo, o objetivo será ter a pontuação máxima durante o mínimo tempo possível e se nós utilizarmos estas ajudas, vamos perder a classificação. Será sempre uma opção para quem está a construir o jogo se será construído com ou sem ajudas e isso terá um impacto diferente depois na aplicação do jogo. Espero que com estas instruções já consigas arriscar a criação de um jogo e a partilha com os teus alunos. Poderás fazê-lo por e-mail, nas redes sociais ou na Classroom ou no Teams, por exemplo. Se gostaste deste vídeo e das instruções que eu aqui trouxe, então partilha-o com outros colegas para que esta informação possa chegar a mais pessoas. Muito obrigado, um grande abraço virtual e até um próximo vídeo.